Justin Gaethje surta e diz que vai parar de lutar, e ainda colocou a culpa em Charles Oliveira, dizendo que o UFC ama mais o brasileiro do que ele. Será que o americano vai realmente se aposentar? O UFC realmente gosta muito mais do Charles do que gosta dele. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Estamos quase alcançando a meta de 1000 inscritos, conto com a ajuda de vocês. Justin Gaethje é sem dúvida um dos nomes mais empolgantes da história recente do MMA. Dono de um estilo agressivo e envolvente, o Highlight construiu uma base sólida de fãs e respeito dentro do octógono. No entanto, o respeito que ele sente que conquistou não parece estar sendo correspondido pelo UFC. Pelo menos é assim que Gaethje enxerga a situação. Após mais uma reviravolta inesperada na divisão dos leves, o veterano deixou claro, por meio de seu empresário, que cogita seriamente pendurar as luvas caso continue sendo ignorado na corrida pelo cinturão. A decisão do Ultimate de escalar Charles Oliveira para enfrentar Ilia Topuria no UFC 317 em uma luta que vale o título vago da categoria até 70 quilos. Anteriormente pertencente a Islam Makhachev, Gaethje, atualmente número 3 do ranking, acreditava que finalmente teria sua chance de disputar novamente o título linear, especialmente após vitórias expressivas sobre Dustin Poirier e Rafael Fiziev. No entanto, a escolha por Oliveira acendeu um alerta vermelho no camp do americano. Em entrevista recente à Submission Radio, Ali Abdelaziz, empresário de longa data de Gaethje, revelou a insatisfação do lutador com o tratamento recebido pela organização. Eles precisavam dele e ele está lá, afirmou Abdelaziz. O cara fez tanto pelo esporte e se alguém diz que ele não merece, ele dirá: se eu não vou lutar pelo título, vou pendurar as luvas. A ameaça de aposentadoria não parece ser blefe. Segundo Abdelaziz, a frustração de Gaethje chegou a um ponto de ruptura. Justin é um cara muito íntegro e ele realmente me disse isso ontem. Ele disse: não vou ter uma chance pelo título, me sinto desrespeitado, amo ser um lutador do UFC, amo o UFC, mas sinto que o UFC precisa me amar de volta e ele não sente esse amor agora. Palavras fortes, especialmente vindas de um atleta que já protagonizou algumas das guerras mais memoráveis do octógono. O histórico recente de Justin Gaethje é sólido. Em 2023, ele superou Rafael Fiziev por decisão majoritária e depois apagou Dustin Poirier com um chute alto fulminante, faturando o cinturão simbólico de BMF. A sequência colocou Gaethje com força total na linha de frente para encarar Makhachev pelo título linear dos leves. A expectativa era clara, ele seria o próximo, mas como o próprio Justin apontou antes do UFC 300, tentar prever as decisões do Ultimate é tarefa ingrata. Você sempre acha que as coisas vão acontecer de uma forma e nunca consegue adivinhar o que vai acontecer com o UFC, disse Gaethje ao jornalista Kevin Iolo. Assim que a luta entre Oliveira e Tsarukyan foi anunciada, eu estava realmente confiante de que conseguiria a luta contra Makhachev, porque pensei, obviamente não há mais ninguém para lutar com ele. O problema é que, ao ver o título escapar por entre os dedos, Justin decidiu apostar alto. Em vez de esperar pela volta de Makhachev, prevista inicialmente para o verão, ele aceitou uma luta pelo título BMF contra Max Holloway no UFC 300, mesma noite em que Charles e Tsarukyan se enfrentariam. A ideia era clara, manter-se ativo e com uma vitória forçar a mão do UFC a dar a ele a disputa de cinturão, só que o risco virou pesadelo. Holloway o nocauteou de forma brutal nos segundos finais do quinto round, num dos desfechos mais espetaculares do ano. A derrota não apenas lhe tirou o cinturão BMF, como esfriou consideravelmente suas chances de encarar Makhachev. A recuperação veio meses depois, no UFC 313, com uma performance dominante contra Rafael Fiziev. Embora não tenha sido um nocaute, foi quase, e suficiente para recolocar seu nome na discussão. Ainda assim, o UFC escolheu Oliveira como desafiante pelo título vago, decisão que reacendeu a frustração no time Gaethje. Acho que vão dar a ele o que ele queria, mas no fim das contas, temos que ver o que acontece primeiro entre Charles e Ilia, ponderou Abdelaziz, tentando manter algum otimismo, caso Charles Oliveira vença Ilia Topuria e recupere o cinturão. Dos leves, um eventual Gaethje Charles 2 faria sentido, ainda mais considerando a primeira luta entre os dois, que terminou com vitória do brasileiro por finalização. Seria a chance de redenção para o americano, e quem sabe, sua última tentativa antes da aposentadoria.
aposentadoria, mas até lá a incerteza domina. O próprio Gaeth, em outro momento da entrevista, reconheceu que esperava que a luta contra Poirier fosse uma eliminatória de título. Eu tinha a impressão de que a luta com Dustin Poirier seria uma eliminatória de título tanto quanto essa luta entre Tsarukyan e Oliveira. Esse sentimento de ser constantemente preterido é o que alimenta a atual revolta do lutador, e embora Abdelaziz diga acreditar que o UFC ama Justin, o momento é de tensão. O peso da frustração pode ser maior do que o amor à luta. Aos 35 anos, com guerras acumuladas no corpo e uma carreira marcada por combates épicos, não seria absurdo ver Gaeth dando adeus ao esporte, caso não receba o reconhecimento que julga merecer. Justin Gaethje pode não ter sido o campeão linear dos leves, mas em termos de entrega, espetáculo e legado, poucos têm um currículo tão valioso quanto o dele. O problema é que, no UFC, mérito nem sempre é o fator decisivo. Nomes, narrativas, timing, tudo entra na equação, e após aquele nocaute fulminante que ele sofreu para Max Holloway, apenas uma vitória contra Fiziev, que pegou a UTA em cima da hora, não parece muito justificável que ele tenha a chance pelo título de novo agora. Eu diria que talvez ele precise de mais uma vitória ainda, mas se o Ultimate quiser manter um de seus maiores guerreiros motivado e engajado, talvez esteja na hora de retribuir o amor que ele diz ter pela companhia. Afinal, como o próprio Justin resumiu, me sinto desrespeitado. Amo ser um lutador do UFC, amo o UFC, mas sinto que o UFC precisa me amar de volta. Se esse sentimento persistir, a aposentadoria pode deixar de ser ameaça e virar realidade. E aí o esporte perde muito mais do que um lutador, perde uma lenda viva do caos dentro do cage. E aí galera, o que vocês acham dessa novela toda do Justin Gaethje? O cara deu o sangue pelo UFC, fez lutas insanas, venceu nomes gigantes e agora tá ameaçando se aposentar porque ficou de fora da disputa pelo título. Tá certo ele em si sentir desrespeitado? Ou a derrota pro Holloway realmente tirou ele da jogada? Vocês acham que o UFC tá sendo ingrato com o Gaethje? Ou a organização tá certa em colocar o Charles contra o Topuria primeiro? E se o Gaethje realmente se aposentar, qual o legado dele no MMA? Vai ser lembrado como um campeão sem cinturão ou como um dos guerreiros mais insanos da história do esporte? Comenta aqui embaixo que a resenha tá aberta, como sempre. Com respeito, mas sem passar pano. Se curtiu o vídeo, mete o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que também fica indignado com essas decisões do UFC. Aqui é o Pombo Sem Asa, onde a voadora é de opinião e a trocação é só no argumento. Até a próxima!